E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, esse é o canal Gearversing. Sejam todos muito bem-vindos, tá? De antemão, já quero pedir para vocês se inscreverem, curtirem o canal, se possível. Estou recomeçando, tem algumas videoaulas aqui de análise de malware, de forense. Também tem o meu site, caso vocês queiram ler alguns artigos, né? Estou fazendo algumas manutenções nele e em breve eu vou subir novos artigos, tá bom? Mas hoje eu estava pensando aqui uma coisa, né? Deixa eu deixar a minha área de trabalho um pouquinho mais limpa, só para a gente não perder o foco aqui, tá bom? Bom, o que que eu fiz, né? Eu criei duas imagens, tá? No chat GPT mesmo, e eu pedi para que ele me trouxesse um pequeno comparativo de pontuação versus ganho de performance, tá bom? Ele acabou baseando aqui na minha configuração, mas isso daqui serve para todo mundo, tá? Então eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Poxa vida, no 100% ele fica um pouquinho cortado, mas acho que dá assim mesmo, né? Bom, eu queria fazer um exercício aqui com vocês, nos baseando no Cinebench R23, né? Se você não tem esse software, ele tá lá no Benchmade, né? Recomendo que todos vocês baixem isso aqui. Não é vírus, pode rodar numa boa, tá? Esse software aqui de benchmark, né? Ele joga uma carga na CPU e aí você pode fazer sem tempo contabilizado ou em tempo contabilizado e no final ele vai dar uma pontuação, né? Algumas pessoas utilizam para performance multithread, outras pessoas utilizam para ver temperatura, né? Ele é bastante interessante. Então no final ele vai trazer uma pontuação. Eu fiz uma média aqui de processador em estoque, né? E aí eu vou trazer alguns modelos, tá? E eu fiz também uma terceira coluna aqui. Eu não, né? Eu pedi para o chat fazer, mostrando CPUs que são otimizadas, né? Eu sigo uma galera do overclock aí e os caras conseguem atingir pontuações acima de 50 mil pontos, tá? Bom, aqui eu pedi algumas tarefas, tá? E eu vou fazer uma ressalva em algumas, tá bom? Então, assim, qual que é a ideia aqui, né? É a gente fazer um exercício para ver se vale a pena você sair hoje do seu kit atual e pular para a próxima geração ou para daqui duas gerações, né? Então percebam que no primeiro slide existem tarefas que elas são muito irrelevantes relacionados a uma geração e outra. E eu vou explicar para vocês. Então, a primeira tarefa, nós temos aqui, por exemplo, abertura de browser. 38 mil pontos hoje é a quantidade de pontos que faz um i9 14900K em estoque, tá bom? E 42 mil pontos é a quantidade de pontos que vai fazer um Core Ultra 7 270K Plus, ou um Core Ultra 9 285K, ou um Ryzen 9 9950X 3D. Eu acho que o 3D2 faz até um pouco mais do que isso. Mas percebam uma coisa. Ah, e claro, eu não vou falar dos 50 mil pontos agora, tá bom? Mas percebam uma coisa. Para mim abrir um browser, e não é Google Chrome, tá? A IA colocou a logo ali, mas pode ser o Opera, pode ser o Edge, que eu acho que é o mais seguro que tem. Eu acho não, eu tenho certeza. Né? Eu trabalho com controle de segurança, né, da informação e segurança ofensiva, e eu afirmo que o Edge é o browser mais seguro que existe. Tá? Mas aí é um assunto para um outro vídeo. Mas percebam que a performance é muito baixa. Se uma CPU que faz 38 mil pontos eu consigo ter uma diferença de 0,04 segundos, né, de uma CPU que está em uma geração posterior,
Logo, a diferença é quase nada. Mesmo que a gente faça uma série de otimizações e chegue nos 50 mil pontos, 0,010 segundos, ainda é quase nada. Ah, mas tem 19% de diferença. Ok, mas esses 19% significam 0,10 segundos. Assim como esses 10,5% de diferença entre o processador que fez 38 e o processador que fez 42 mil são de 0,04 segundos. Então percebam que o problema é que às vezes a gente cai no marketing muito grande, né? E que nos confunde e fala, poxa vida, a CPU da próxima geração tem 20%, 15% a mais de desempenho, né? E aí na prática é mais ou menos isso, tá bom? Seguindo a linha de baixo, então, aqui ele colocou abrir Word, mas vamos considerar isso como todo um pacote Office, né? Quem trabalha com Outlook, por exemplo, local, sabe a necessidade de ter um certo tipo de desempenho ali na hora, né? Quantas vezes o Outlook já não travou comigo? Então, novamente, a margem é muito pequena, né? Fica de 0,05 segundos entre, vamos supor, o i9 e vamos supor que o 285K, perdão, seja de 1,15 segundos, né? Otimizando essa CPU, 0,010 segundos de ganho, né? Então, eu coloquei aqui uma suposição, né, de uma CPU que faz 50 mil pontos, para a gente entender que, mesmo saindo de 38 mil para 50 mil, nesses cenários básicos, não faz sentido fazer um upgrade para a próxima geração, tá bom? E depois tem um slide que eu vou mostrar só isso. Abrir jogos, né? Aqui a diferença de 2 segundos, de 38 para 42 mil, e de 2 segundos, de 42 para 50 mil, e de 3 segundos, de 38 para 50 mil. E aqui é claro que também tem algumas ressalvas, né? Aqui vai depender muito do seu SSD, né? Da velocidade e de algumas outras coisas que às vezes pode até fugir um pouco da nossa administração na máquina, tá bom? E outras coisas que a gente pode melhorar. Então, por exemplo, vai instalar um NVMe, com muito cuidado você pode tirar o adesivo. Tirando esse adesivo, você ganha alguns graus de diferença. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu tenho um SSD que eu não tirei o adesivo, que eu fiquei com preguiça depois, e os outros 3 eu acabei tirando, tá? Então deixa eu recolher todos os caras aqui. Tá, então vejam. Deixa eu lembrar agora quem que eu tirei. Ah, tá. Ó, esse cara aqui que tá 50 graus, ele é um SSD de 1 tera. É um SSD que eu não tirei o adesivo, tá? Esse aqui de 2 tera foi um SSD que eu tirei o adesivo. Esse outro de 2 tera eu também tirei o adesivo, tá bom? E, bom, eu tenho 4, né? E esse SSD aqui, apesar dele estar em um dissipador mais robusto, que é onde está o meu SO, ele também está sem o adesivo, tá bom? Ah, mas e quanto à garantia? Pega o adesivo e cola na caixinha, tá? Vocês vão fazer isso com uma palheta de violão, de nylon, com muito cuidado, tá? Não é difícil de fazer, só é trabalhoso. Então, essa parte de abrir jogos, ela depende muito do teu disco, tá bom? Vamos chamar de disco porque afinal o sistema operacional ele sempre vai reconhecer como discos, ok? Então, seguindo aqui, compilação de projetos. Aqui o cenário ele já muda um pouco, tá? Não pelos números, mas imagina que você vai entrar em uma reunião importante.
E às vezes, pessoal, todo mundo sabe que 1, 2, 3, 5 minutos perto de uma reunião é o tempo de você ir no banheiro, tomar um café, beliscar alguma coisa, né? Principalmente quem está em home office. Então é interessante, às vezes, você ter mais produtividade, e nesse quesito a Intel ela ganha, tá? Todos os testes demonstram isso. O mercado corporativo é massivamente da Intel, né? E da Apple, porque são empresas que se preocupam com produtividade e não com entretenimento. Que isso fique bem claro. Eu nunca vou puxar sardinha aqui para AMD nem para Intel, né? É claro que eu gosto da Intel, tem os seus erros, mas também tem os seus acertos, assim como a AMD, assim como todo fabricante sempre teve. Mas vamos lá. Enfim, 10 minutos para o i9, 9 minutos para o 285K ou 270K Plus, né, que são praticamente a mesma CPU, e 8 minutos para a CPU que foi otimizada. Ganho de 1 minuto de um para o outro, ganho de 1 minuto do 42 para o 50 e 2 minutos. Pode ser mais, pode ser menos. Isso aqui é só um gráfico, digamos que educativo, né? Diferença percebida, boa. Renderização de vídeo é a mesma coisa. Imagina que você é o editor de vídeo, sei lá, de um youtuber famoso, aí o cara marcou reunião com você 1 hora. E o seu vídeo vai terminar a 12h50, né? Esses 10 minutinhos é tempo de você se preparar para você enviar o vídeo e explicar alguma coisa ali para ele na reunião, né? E processador mais otimizado pode chegar a 75 minutos, tá bom? Então, diferença de 10 minutos de um para o outro e de 15 minutos aqui de um para o outro. E aí nós já temos uma diferença grande e aqui eu concordo com a IA, tá bom? Exportar projetos 3D, praticamente o mesmo cenário. E aqui na parte de virtualização e de IA, as coisas já mudam um pouco, tá? E eu vou explicar o porquê. Todo mundo sabe que, por exemplo, o 9950X3D ele faz uma pontuação bem aproximada dessa aqui. Acho que um pouco mais até. Só que o i9 ele tem mais cores. Para virtualização, como é o meu caso, que utilizo VMware, Hyper-V, WinDBG, o Binary Ninja, né? Que são programas de decompiling, disassembly, AIDA Pro, que eu tenho aqui também, né? Aí já muda um pouco, porque a gente precisa de produtividade. Aqui, neste caso, no meu caso, no caso de quem trabalha com IA, enquanto mais cores, melhor. Ok? Para jogos, quanto mais FPS, melhor. E a quantidade de cores, os jogos hoje, eles rodam muito bem até 8 núcleos. Daí para frente, é placa de vídeo e aquele recurso que a AMD tem do Vcache, né? Ali, o que acontece? A CPU ela vai empilhando chamadas, né, endereços, na verdade, do jogo, e ele consegue acessar tão rápido esses endereços que a performance aumenta, né? Inclusive, eu queria ter muita oportunidade de pegar um Ryzen 5500, um 5500X3D para conseguir montar um artigo disso, né? Eu andei pesquisando, vi alguns, não chegou a ser artigos, mas algumas pesquisas, algumas coisas, né? E eu acho que só desassemblando para a gente entender de fato, mas eu tenho absoluta certeza que aí na prática, né, no assembly, é isso que acontece, né? E aqui no final aí acabou me dando um exemplo prático aqui, né, de 25 minutos em render, e que no dia a dia a diferença é pequena, né? E algumas coisas que acabam impactando aqui, né? SSD, RAM estável, baixa latência, CPU forte, fica em quarto lugar, e a pontuação na R23. E aí acabou pegando a minha configuração aqui, que é de fato a configuração que eu tenho, né? Eu tenho essa configuração mesmo
Aí eu tenho um i9, 96 de RAM. Aí você fala assim, nossa, mas pra que tanta memória? Se eu abrir três máquinas virtuais aqui, a RAM ela fica pelo menos uns 25, 30 GB aqui sobrando. E às vezes eu preciso de mais. E aí, memória RAM sempre foi um recurso escasso para mim, né? Bom, vamos para a segunda imagem então. E essa imagem aqui foi mais uma que eu pedi para ela fazer, como eu comentei, né? Para a gente ver a partir de qual geração vale a pena a gente realmente trocar todo o kit. Então percebam, na primeira geração nós tivemos diferenças de 5 a 15% e na prática é isso mesmo, né? A nossa média de 38 a 41 mil pontos lá no R23, de 3 a 6K, no render alguns minutos, em jogos pouquíssimos FPS, né? E geralmente, de uma geração para outra, não vale a pena o upgrade. Duas gerações, nós já temos um ganho um pouco maior, né? De 20 a 35%, talvez de 20 a 30%, ou de 20 a 25%. Vamos colocar assim, né? Pelo menos é o que eu acredito que a gente tem tido nos últimos tempos, né? Nos últimos anos da indústria de hardware, até por conta de todos os problemas que a gente tem tido, né? Então, aqui ele resumiu a referência do Cinebench, né? A renderização ela melhora ali de 12 a 15 minutos. Lembra que eu falei sobre aqueles 15 minutinhos da reunião, né? Nos games já melhora. E aí vale a pena se for uso como o meu, pessoas que trabalham em estúdio, com IAs, com programação e etc. Três gerações, indiscutivelmente, você já vai ter um ganho perceptível, né? Apesar que eu estava vendo nos vídeos essa semana de um cara com 10.900K com uma 5090 sem gargalo, né? Então o cara estava usando ali 60, 70% do processador dele e a 5090 no máximo. Mas aí eu penso, será que é uma máquina só para jogar? Né? Se for, vale a pena. Se não, upgrade, né? E quatro gerações aí, indiscutivelmente, em qualquer um dos cenários, nós temos que ter o upgrade, né? E aí nas observações aqui, eu não vou ler o slide inteiro, é só um resumo, mas nas observações tem alguma coisa muito interessante aqui, ó. Perceba uma coisa. Novas arquiteturas, litografia avançada, DDR6, aí DDR6 porque ele considerou a minha configuração atual, né? NPU e IA mais fortes, e é o que está acontecendo, né? Embora a tecnologia ela não avance aos saltos, mas sim aos passos, mas parece que esses passos estão ficando um pouco maiores, né? Então percebam que a cada 3 ou 4 gerações nós temos tecnologias mais novas, né? E aí sim vale a pena fazer um salto. Para vocês terem uma ideia, eu usava um Ryzen 3600, era uma boa CPU, né? E eu tinha lá PC Express 4.0 e eu fiz o upgrade depois para pro i5 de 13ª com PCI 5.0 e foi assim, um baita upgrade, outra máquina, mas o i5 acabou não dando conta do meu trabalho e aí eu tive que ir pro i9 e o i9 resolveu, né? Mas percebam que o mercado, muitas vezes, quando a gente vem aqui, ó, perdão, aqui, e eu já vi pessoas fazendo upgrade por causa disso, tá? O cara vem aqui e seta uma CPU. E ele faz, deixa eu desligar aqui o browser. E ele vem aqui e muitas vezes ele vai fazer o, o upgrade por conta disso, né? Então o que que a gente precisa tomar cuidado, pessoal? Upgrade, ele custa dinheiro, né? Hardware não é mais aquela coisa que com 5 mil você monta uma máquina muito top. Não, hoje com 5 mil você compra um kit mínimo
acho que até DDR4, né? Acho que você não compra mais DDR5 com 5.000. Não sei que você coloque, sei lá, 8, 16 GB. Mas percebam que é muito caro, né? Hoje você montar uma máquina. Minha máquina hoje ela tá avaliada, se eu não me engano, e eu não tenho nem 5090, nem 5080, hein? Avaliada em torno de 45, 50k. É claro, eu tenho uma Cooler Custom, tenho peças da EK, da AlphaCool, tudo isso entra na conta, né? Mas percebam como as coisas elas são caras, né? E tá ficando mais caro, o mundo tá instável economicamente, né? Nossa geopolítica não tá legal, mas a gente precisa estar sempre acompanhando tudo para a gente não ter que ficar gastando muito e muitas vezes um dinheiro que ele pode ser significativo nas nossas vidas. Então a minha dica para você que está vendo esse vídeo é: avalie o teu uso, veja se vale a pena, pesquise em fóruns, pergunte para pessoas que têm as mesmas configurações que você, aprenda a otimizar a sua máquina e você vai ter ganhos onde não vai ser necessário comprar peças na próxima geração, tá bom? Agradeço muito quem ficou até aqui. Um grande abraço e até mais.